Olá, estamos começando o programa Rede de Olhares aqui pela UX TV, parceira do canal Futura. E hoje trazendo um tema aqui para o estúdio com muitos convidados, fotógrafos, professores, para falar de um assunto que está presente na vida da gente, na vida das pessoas, na vida do mundo inteiro, mais ou menos como o pão nosso de cada dia. Volto para ti. Um cotidiano de imagens, percepções do olhar é o título do nosso Rede de Olhares de hoje, que você acompanha ao vivo agora, aqui durante 50 minutos, com todos os convidados. Mas eu pensava antes do programa, será que seria possível, por exemplo, a gente imaginar a nossa vida, né? A nossa memória individual, a nossa história, ou a memória da cidade. Enfim, o nosso mundo de hoje sem a presença das imagens, né? A fotografia, o vídeo, a televisão. Dá para fazer esse exercício, será hoje, Silvana e Carbonara? Eu acho que não, né? Quer dizer, eu tenho certeza, né? Eu acho que todos nós somos muito visuais, né? Claro que a gente não vai falar de uma deficiência visual, né? Que é um caso específico. Porém, é impossível a gente não conviver com essas imagens o tempo todo, seja nas artes, as artes plásticas, na fotografia, todo o universo, a gente olhar para esse estúdio aqui, tá povoado de imagens, né? Nós, ocidentais, somos altamente dependentes da visão. Algumas culturas orientais não têm um impacto tão forte da visão. Talvez é aquilo que se ouve, que afeta um pouco mais os sentidos. Ou, historicamente, se nós observarmos também, né, como é que esse movimento vai se dar. Porque é do nosso tempo esse estímulo em relação à visão, por conta de uma verdadeira explosão de recursos que afetam esse sentido. Então, existe esse momento de quem nunca enxergou e tem aquela imagem que a gente não pode saber qual é realmente a imagem dessa pessoa que não enxerga, e uma pessoa que já enxergou e que hoje não enxerga mais. Então, eu vou pedir para o pessoal da produção, a Viviane Salvador, que está lá na direção do programa, se a gente já pode ver um conteúdo que foi feito sobre esse aspecto, né? E depois enveredamos também para o lado mais filosófico da imagem também. Vamos passar pelo aspecto do corpo mesmo, né? Eles podem ser grandes, pequenos e de todas as cores. Usar óculos já não é mais um problema. Pelo contrário, se tornou sinônimo de moda e estilo. Mas usá-los ainda requer atenção. Por isso, as óticas possuem uma função importante na hora de cuidar dos olhos. Primeiro a gente vai ler o que o médico escreve, a dioptria, que as pessoas chamam de grau. Depois a gente vai ver se ele indicou algum tipo de lente ou alguma observação importante que ele faz, e a partir daí a gente sugere o que é melhor para a pessoa, em termos de qualidade de antirreflexo, em termos de armação, que fique confortável, não só confortável, mas que fique bem, porque o rosto é a primeira coisa que aparece quando tu fala com uma pessoa. Procurar um local especializado é fundamental para não prejudicar a visão. A gente aconselha comprar óculos em óticas especializadas, porque os óculos têm procedência com uma lente de qualidade boa, com proteção dos raios ultravioletas, e óculos de má qualidade é desaconselhável. Isso aí os médicos, os oftalmologistas desaconselham. Nós na ótica, a gente preza pela qualidade, pelo bom serviço, e o olho é saúde. Tu tem que cuidar da saúde dos teus olhos, então tu não pode ter um óculos de baixa qualidade. Rosa usa óculos desde os 20 anos de idade. Para ela, há aspectos mais relevantes do que o preço das lentes e da armação. A qualidade, com certeza, né? E o conforto da armação, que mais convira a mim. Tem que ser um lugar bom e que tem que ser de qualidade, porque só para te enfeitar não resolve muito, não. Gostei e não levei em conta o preço, com certeza. Vera, eu queria saber assim rapidamente o que as pessoas, ao longo de tantos anos de trabalho, que relação elas têm com a imagem, né? Em relação à imagem delas mesmas, quando vão pôr um óculos, comprar um óculos. E o que tu sente assim da relação delas com as imagens do mundo mesmo, né?
Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas se preocupavam realmente com a imagem, só a imagem delas com elas mesmas, que elas tinham que ficar bem. Hoje em dia, elas se preocupam com o conjunto, de enxergar e como elas se veem e como os outros a veem também. Queria ver com o Homero Ribeiro, que está aqui trabalhando, né? Homero, o teu trabalho é com a imagem. Totalmente. Totalmente imagem. Quando é que tu percebeu, assim, que esse seria o teu campo, né, de interesse? Cara, isso é uma história, assim, bem pessoal, né? Mas quando eu tinha 11 anos de idade, eu sofri um acidente, onde eu queimei parte do corpo e passei muito tempo no hospital. Passei 40 e poucos dias no hospital e fiz três cirurgias plásticas. E durante esse tempo, então, eu, naquela época, né, não tinham muitos recursos, nem financeiros, nem tecnológicos, enfim. E eu passei a copiar os desenhos dos gibizinhos que eu ia ganhando, né, dos amigos e parentes. E a partir dali, então, despertou isso tudo. Houve uma grande transformação no mundo das imagens, foi a partir da fotografia. Assim. Podem ter tido... O computador foi extremamente importante para tudo que a gente faz hoje e também em termos de imagem. Mas a fotografia transformou o olhar das pessoas, porque, na verdade, o que acontece a partir da fotografia, as pessoas percebem o mundo como ele é. Ela continua sendo esse manancial, assim, de criação, mesmo com todas as técnicas e photoshops que surgiram. Dá essa sensação de poder recriar o mundo? Eu te diria assim que não adianta você ter todos os recursos de um Lightroom, de um Photoshop, se a origem do que você vai captar, da tua visão, né, e esse fragmento que tu tira, não for de boa qualidade, não for algo interessante, você não vai conseguir desenvolver isso. No teu caso, quais são as imagens do mundo que mais te interessam para a fotografia? Eu gosto muito de perspectiva, uma coisa meio geométrica, assim, coisas que envolvem às vezes a natureza, onde eu consiga mostrar linhas retas, assim, ângulos, coisas assim, é uma coisa que me atrai bastante. Então, minha válvula de escape, vamos dizer assim, nas horas vagas é fotografar, tá? Então, essa é a... E essas imagens que estão aqui, pode levantar, Barbie. Aqui, ó. Por exemplo, essa escada caracol, né? Isso aí, na verdade, foi feito em Cabo Polônio, no Uruguai, né? Numa saída fotográfica que a gente fez em novembro. No Farol? No Farol, E... segundo o Adriano, no Farol de La Paloma. E ela foi feita, assim, despretensiosamente. Depois eu coloquei algum efeitozinho aí, né? Nenhuma imagem é a realidade, né? Toda imagem é um signo, né? Toda imagem representa alguma coisa ou quer representar. Então, a gente tem essa coisa de dizer, esse aqui é o lugar que eu estive. Não, não é o lugar que eu estive. Esse aqui é um momento, é um instante capturado ou é uma ficção construída. A fotografia é sempre uma escolha, Mário. É uma escolha estética, Como a professora falou, os companheiros falaram ali, né? Fotografia é o que mais se aproxima. Fotografia tem a capacidade de a gente olhar e dizer assim, bom, isso aconteceu. Se tu vê ali um incêndio, tu vê uma fotografia. Ela tem esse dom cartorial, assim, parece que foi verdade. rápido, aquilo assim, que dá mais credibilidade. Se já pudéssemos mostrar também uma série de imagens que tu fizestes em Cuba, não é, Edson? Certo. Numa viagem a Cuba. Tem uma de Cuba e da França, não sei se tá aí também. Eu acho que vamos... Mas essa que está rodando agora... É Paris. Paris. E na sequência roda algumas imagens de Cuba. Isso. O viajante tem o costume de fotografar, né? E quais foram os teus critérios do olhar para fotografar? A pressa. A pressa, porque tu não tem muito tempo para ficar em cada lugar, mas tu tem que construir, tu tem... Aquela foto do metrô ali, entrou no metrô, as pessoas estavam ali, teu olhar já está estimulado a enxergar aquilo de alguma forma, né? Então, tu só se posiciona, nem pede permissão e faz, né? Então, eu acredito que se o André gosta da minha fotografia, se vê algo na minha fotografia, porque eu aprendi, talvez desde pequeno, a desenhar também, aí eu pintei, aí eu fui para o audiovisual e sempre trabalhei com a imagem. Então, a gente vai aperfeiçoando essa questão, sabe, do olhar. Homero. Eu já tenho o microfone, avisa a produção. Aqui tu está insinuando
Qual é o motivo que tu trouxe hoje, que tu está fazendo? Bom, a partir do momento da proposta, né, de percepções, eu trago uma imagem, estou construindo uma imagem que, para mim, me ajuda a trazer muitas percepções, que é a mão, né, como questão do tato, a percepção do pegar as coisas e o olho, o olhar. Né? Com as imagens, Silvane Carbonara e fotógrafos, acontece o mesmo e sempre aconteceu. Sempre teve uma nuvem de imagens, né? Porque eu lembro de ter visto em um museu uma imagem medieval de um querubim com olhos nas asas e nas mãos, né? Então tem um universo de imagens que povoa o nosso mundo e que em algum momento nós vamos acessar por algum estímulo, não é isso? O que vocês acham disso? E que voltam, né? Historicamente, essas imagens, elas transitam. Agora, isso me faz pensar muito sobre a perspectiva que nós temos de realidade. Porque talvez uma mão com um olho dentro dela, alguém possa associar que isso não é real, que isso, então, é imaginação. Agora, o que é a realidade? Desde que nós nos constituímos como humanos, a questão da realidade deixa de ser refém de uma objetividade. A imagem, ela vende um produto, quando o cliente, de repente, vai fazer uma loja virtual, ou ele vai expor o portfólio dele na rede de computadores, que é a internet, e até mesmo quando ele vai botar, por exemplo, um blog de humor, que ele vai fazer uma crítica política, uma montagem, alguma coisa, a imagem, ela fala muito. Né? Eles dão mais importância, um cliente ou as pessoas, para o texto ou para a imagem? Depende do segmento, né? Mas a imagem, quando o cliente ele vê uma imagem na internet bem feita, com um fotógrafo bom, bem tratada, ela vai vender bem mais fácil do que a descrição que tem naquele produto, né? A minha estética de fotografia, ela usa um pouco de Photoshop. Mas eu sempre digo assim, eu não vou te transformar. Porque não dá tempo para transformar. Você vai fazer uma cobertura, como eu faço muito à noite, de pegar 150 fotos e tirar todas as rugas das mulheres e ajeitar tudo. Mas pegando uma situação mais Mas eu uso coletiva. A luz, eu uso a luz a favor da beleza. Mas isso que ele estava falando na profissão dele, eu acho que vem de encontro com tudo, porque quando tu está numa festa, ele vai fazer aquilo que a gente viu, registrou, mas não consegue ver de verdade. Porque quando tu está num evento, que tu é a atração, por exemplo, num casamento, os noivos, os convidados, essas coisas, eles estão muito formais. E quando tu te vê numa fotografia depois, os teus olhos vão sentir a foto de forma diferente. Quando se fala que num evento social, por vezes, o evento está totalmente organizado em função do registro da imagem, há um risco, inclusive, de que as pessoas percam a presença, percam o presente em nome da perenidade que pode ser dada pelo registro da imagem. Porque a perpetuação que a imagem pode dar, quer em movimento ou estática, ela dá a expectativa de uma perenidade. Em relação a essa discussão, que me parece, assim, é que hoje tem uma preocupação com a coisa do espetáculo também, né? Assim, quando se fala de fotografia, de vídeo, eu acho que se espetacularizou muita coisa, até em função, vocês falavam no Instagram antes, até aquela coisa do imediatismo também, né? Então, assim, a imagem presente, ela é o espetáculo, é o que está na rede, é o que está circulando, é o que as pessoas estão comentando. Então, talvez se tenha, claro, tem a questão da perenidade, da perpetuação, né? Que é uma coisa do ser humano, né? Desde os egípcios, né? Os egípcios mumificavam seus corpos para permanecer eternamente, né? Imortais, né? Enfim. Mas o que acontece? Hoje eu acho que tem muito disso. Tem que estar o tempo todo sendo visto, sendo mostrado. Então, antes tu falava dos filhos, né? Essa coisa do Instagram. A minha filha tem 14 anos e ontem ela fotografou a cachorra levando o jornal, porque a minha cachorra pega o jornal lá embaixo, leva. Puxa, mas isso é um evento. Ela fotografou a cachorra com o jornal na boca. Em questão de minutos, ela ganhou 98 likes. Que são às 7h15 da manhã, gente. Né? Sim, é. Tem o ranking, né? Às 7 da manhã, os colegas dela indo para a escola
e acessando ali, já dizendo, eu vi, eu gostei, eu isso. Que legal. Então, eu acho que tem essa coisa. É o tempo presente, mas é assim, tem uma coisa, a sociedade do espetáculo, né, que já se discutiu muito, né, sobre isso com o surgimento da televisão também, né? A tensão entre o perene, mas também o efêmero. Elas habitam, esses mundos coexistem. E como a fotografia pega o assunto quando a imagem, com né? certeza. Ela demarcou muito, acho, a vida de todo mundo e demarca. Um outro aspecto da Para o mundo fotografia... jovem que ela estava falando agora, a história da fotografia, não sei se foi o ano passado ou o retrasado, que a minha filha também teve que fazer a história da árvore genealógica e a minha tia, que tem quase 90 anos agora, puxou álbuns com fotografias que realmente é aquilo que eu falei antes. Para mim, aquilo lá foi a história da minha vida, porque puxou desde 1800 e não sei quantas fotos que ela tinha guardado. Nesse aspecto de guardar as imagens, né? A história da nuvem, Leandro, as pessoas não estão mais guardando imagens com uma vez. Isso está em ambientes digitais, né? Vocês podem falar sobre isso também. Quase não se tem mais a mania de fazer o albinho que vai guardar na gaveta. Vai se perder muita imagem? Como é que vocês acham que vai ser esse arquivo das nossas imagens do nosso tempo, né? Tem que perder não, né? Porque o ambiente de nuvem hoje ele é seguro. Até um ponto, e se o Google desaparecer? Se o Google desaparecer, muita coisa vai sumir. Se ele fizer uma chantagem, por exemplo. Vamos dizer que isso. Mas muita imagem não está no Google, né? As pessoas pensam, o Google está com uma imagem minha. Não, aquela imagem está num servidor de um terceiro. Casos que, o Google, caiu as imagens do fulano na internet, vamos dizer assim, né? Não está no Google. Eu ainda acho que vai chegar um dia que o Google vai fazer uma chantagem com o mundo inteiro. O Google ainda vai dominar nós. Já domina um pouco, vamos dizer assim, né? Tu quer uma coisa, tu vai lá, peraí que eu vou ver aqui no oráculo aqui, que é o Google, vamos dizer assim, né? Então ali tem um grande banco de dados. Tu achas então que é um universo de arquivamento seguro ainda? A princípio, sim. Mas essas imagens todas, centenas que vão para o Instagram, no celular, que são compartilhadas, isso vai ficar em algum lugar? A princípio fica dentro dos servidores, né? Na nuvem, para todo mundo poder acessar, ver onde estão aquelas imagens, né? Só que elas tomam, vamos dizer assim, tu jogou algo, aí eu pego e copio aquilo ali para dentro do meu computador e jogo num outro. Aí vai se multiplicando quando vê. Já tem cópias daquilo ali por tudo que é canto, então nunca vai se perder. Alguém vai ter aquela imagem em algum lugar escondido que vai aparecer. Temos só alguém na linha também querendo falar sobre esse assunto. Seu Zé Francisco, do bairro Madureira. Está na linha, tudo bem? Estou na linha. E aí, o senhor está curtindo o programa? Eu quero cumprimentar o programa e principalmente pela condução dele através do André aí. Opa! Constantino, que dá uma dinâmica muito, muito interessante e naturalmente enriquece o programa, né? Legal. Obrigado. Parabéns ao André, do qual eu tenho a satisfação de ser amigo, tá? Legal. Okay. Então, eu vou contar para o senhor aqui que eu sou daltônico, então eu também vejo o mundo de forma diferente, né? Ok. Hoje a gente estava trabalhando em cenários novos aqui da UX TV e eu tenho uma dificuldade com as cores, óbvio, né? Então, retomando, eu queria puxar para um outro aspecto da fotografia, que o Mário André Coelho, que é fotógrafo, poderia nos contar um pouco. Você tem um trabalho com crianças. Sim. Eu trabalho para dar visibilidade, né, a uma parcela invisível da sociedade, né? Eu trabalho dentro de um projeto que usa a fotografia enquanto ferramenta de inclusão social. A gente pensa, a gente tem um raciocínio, né, sobre a imagem, nós todos sabemos que a imagem é uma coisa extremamente poderosa, né? Os políticos trabalham em cima de imagem. Muitas vezes uma grande empresa, ela é mais a imagem que ela tem do que o produto, né? Ela pode trocar o produto, mas ela não pode trocar a sua credibilidade ou sei lá eu o que da sua imagem, né? E nós então trabalhamos levando a fotografia, né, para camadas da sociedade, para jovens, principalmente jovens em vulnerabilidade social, jovens que com uma tentativa, né, de afirmação, que eles se afirmem, né? Eles fotografam. Sim, eles fotografam, né? A partir de uma coisa mais ou oficina. menos assim, ó. Como a imagem é importante,
Existe uma mídia hegemônica que faz a imagem. Tudo bonitinho e tal. E ele vai fazer a imagem assim, a imagem dele conforme a sua necessidade e a imagem do outro conforme ele acha que ele deve aparecer. Né? Então ele se pinta legal e se ele não gosta de alguém, ele pinta ele feioso. Né? Aquela coisa bem assim. Então, certas camadas da população não têm condições de construir a sua imagem, de fazer a sua imagem. Né? Porque se ele não constrói a sua imagem, ele desaparece. Se eu tenho um grupo social que não tem uma identidade própria, ele desaparece. E se ele assumir a identidade que a sociedade quer que ele assuma um determinado papel, né, que esse jovem não possa ter acesso a determinadas tecnologias. E tu usa a fotografia para essa tomada de consciência da realidade. Né, para motivá-los, né, mostrar para eles que eles podem faixa etária, ver o mundo. Mário? Que faixa etária das Adolescentes, pré-adolescentes. E eles fotografam e saem múltuplas expressões, assim? Eles fotografam porque eles gostam de fotografar. E tu falaste que vai fazer também isso com deficientes visuais. Estão projetando uma oficina, né, com deficientes visuais, mas é muito incipiente ainda. Eu não tenho, eu trabalhei com outro tipo de crianças especiais, com crianças da PAI, com crianças do Centro Dia, né, com crianças com deficientes auditivos, né. Trabalhei com muitas crianças, né, mas sempre nessa tentativa. Olha, não assume o que os outros estão vendo de ti. Né? Te assume, né, e mostra a tua cara. A fotografia como tomada de consciência. Como da tomada realidade. de consciência. Fotografia, assim, como a matéria-prima da fotografia é um momento, é uma representação da vida, né? Então, é a fotografia da vida. Certo. Essa é a reflexão. Obrigado. O Rede Olhares está se encaminhando para o final. Eu já vou agradecendo a todos os participantes, aos fotógrafos, as pessoas que vieram, que trabalham nas redes, trabalham com os olhos das pessoas, é um trabalho bem nobre, aos fotógrafos. A gente vai encerrar com o nosso artista, que está ainda quase finalizando o seu trabalho, a professora Silvana e o professor Carbonara, muito obrigado. A Viviana me alerta que só explicar que ser daltônico não é como ser dalmolin, né? É uma outra coisa, é só não enxergar bem, é uma dificuldade de enxergar bem as cores. Eu sofri com isso até fazer um teste, né? Depois de fazer a carteira de motorista, que até então eu achava realmente que tinha uma burrice ali, que não conseguia aprender as cores, mas é uma dificuldade que talvez a Vera pudesse... troca algumas cores. Então, muito obrigado a todos vocês. O Rede de Olhares de hoje falou sobre a questão da imagem, com esses simpáticos convidados. E a gente termina com o nosso artista convidado, o Homero, que traz aqui o seu trabalho, né? A sua visão do mundo. Homero, gostaria de falar alguma coisa no encerramento do programa? Bom, assim como o André... Mário, desculpe, Mário. Eu também trabalho com jovens, porém esses... lá do CASE, né, que estão detidos por alguns delitos, enfim. E também com imagem. Também trabalhando a questão da pintura, né, sempre como um instrumento, como ferramenta de trazê-los um pouco mais para dentro da nossa realidade. Então a gente é isso. Muito obrigado. O Rede de Olhares volta amanhã.